Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai ver este vídeo, esta gravação. Capítulo 5 do Poder do Agora. Pesado, denso, em transformação. Porque no capítulo 5 a gente começa a se aprofundar para entender a inteligência que governa o meu corpo e que eu tô calando a boca. O que está acontecendo? O que acontece dentro de mim, dentro da minha mente, que me tira o poder da minha vida, que me faz perder vida na minha vida. Esse capítulo é muito curioso porque ele começa com uma pergunta que todo mundo se faz, né? O que é estado de presença? Para quem nunca ouviu falar, é bem curioso. O que é estado de presença? Estado de presença, para mim, eu estou dentro de uma sala, estar presente, eu estou conversando com a Bruna, tá conversando com a Giovana e eu estou ali na conversa. Só que você pode estar presente fisicamente e totalmente ausente mentalmente. 98% das pessoas, quando conversam com você, estão ausentes. Você está ausente. E é sobre isso que a gente tem que pensar nesse momento. Quantas vezes você realmente consegue dizer que você não estava presente em algum lugar? Você consegue definir? Você já parou para pensar isso? Quantas vezes você está na frente do computador executando uma tarefa e a sua cabeça está pensando no boleto de amanhã? Quantas vezes você está no meio da aula, mas está pensando no cafezinho que você vai fazer? Modo automático. Para a gente trazer uma revisão e aprofundar nessa parte que vai transformar a vida de muita gente, eu preciso de esclarecer e revisar um ponto com vocês. Existem dois tipos de tempo. Quem participou ao vivo das aulas 1 e 2 já pegou essa parte. Existe o tempo psicológico e existe o tempo cronológico. O tempo psicológico é totalmente diferente do tempo cronológico. O tempo do seu relógio, meu bem, está passando, suas células estão morrendo, as coisas estão acontecendo, a sua agenda está acumulada, e esse é o tempo cronológico ali do relógio. O tempo psicológico é o que te faz perder a vida. Nós vivemos dentro do cronos psicológico, que forma a sua condição de vida. Nesse capítulo do livro, ele fala também disso. Para vocês entenderem. Ei, Jojo, seja bem-vinda. O que ele fala? Que nós perdemos a vida fora do agora. O agora, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante vocês terem consciência, tá? O agora não é um tempo. Vocês estão conseguindo ver? Me falam se está dando muito reflexo. Só me dá um ok. O agora não é um tempo. O tempo que rouba a sua vida, ele é o seu passado e o seu futuro. Como assim, Ju? A sua mente, você tá aqui, esse bonequinho bonitinho, né? A sua mente, ela trabalha fazendo o seguinte, trazendo o passado para a sua cabeça e projetando um futuro. Ela tira você do único local que existe vida, que é no agora. Vou dar um exemplo prático. Eu projetei que eu vou impactar 1.000 vidas no canal do YouTube. Eu vou impactar 1.000 vidas no canal do YouTube. Isso aqui é minha intenção, certo? Meu I de intenção. Quando eu projetei isso, estou revisando a aula anterior para a gente poder avançar, senão vai ficar confuso. Quando eu projetei isso,
que a minha cabeça faz? Nossa, vai ser tão legal quando eu estiver aqui com o meu canal com 1.000 pessoas, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Meu Deus, eu preciso de conectar com fulano e com ciclano. Aí antes eu preciso de fazer uma estrutura de thumbnail melhor, porque senão não engaja. Meu Deus, nossa, ai, mas vai ser tão bom quando eu estiver aqui com o meu canal com 1.000 pessoas. Mas pensando bem, eu tô flopada. Não, nossa, mas é difícil, nem todo mundo consegue. Ó, vocês estão acompanhando? Eu já tentei fazer isso uma vez e não deu certo. Caramba, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu precisava de fazer. Eu precisava de fazer X, Y, Z, H, W ontem e não fiz. E isso está impactando, por quê? Porque eu não vou conseguir fazer isso, eu preciso de ajustar isso. Então, semana que vem, eu vou precisar de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vocês estão entendendo? O que está acontecendo com a minha vida? E eu vou explicar os 3 Is que vão transformar isso em você. O que está acontecendo com a minha vida? Que é no agora. Isso aqui. Isso aqui. O que acontece com a minha cabeça? Frustração, angústia, medo, ansiedade, culpa dentro da minha cabeça. Todos esses sentimentos criados pelo pensamento se infiltraram no meu corpo. Quando eu vou perceber o meu corpo, ai, Juliana, mas é muito filosófico isso que você está falando. Tá bom, você quer elemento de ciências? Então vamos lá. Suas glândulas adrenais estão produzindo cortisol a bala. Elas estão te botando em uma onda cerebral que se chama beta alta. Ó, você tá lá estressado porque seu canal tá ruim. Tô dando um exemplo, tá, gente? Seu canal flopou. Você tá nessa onda cerebral aqui, ó, que é beta alta. Medo, ansiedade, angústia, certo? Beta alta. Beta alta é o estado de luta e fuga. Em beta alto, é como se eu dissesse para você que entrou um ladrão agora pulando pela sua janela. Você tá em beta alto com ele. Só que mais alerta ainda. O corpo está ativado pelo instinto. Pulou um ladrão agora pela sua janela. Você consegue pensar em alguma outra coisa? Você vai parar para planejar alguma coisa, meu bem? Com o ladrão pulando na sua janela? Conta pra tia. Não vai, né? É pernas para quem te quero. É corre que o bicho tá pegando, não é? Você tá funcionando em beta alta aqui, ó. Por que você tá funcionando em beta alta? Medo, ansiedade, angústia, criado pelo quê? Pelo seu tempo psicológico, que é o seu passado, que vem para sua cabeça, e o seu futuro, que não existe, que vem para sua cabeça. Você está em beta alto? Alguém vai ter inspiração em beta alto? Responde para mim, olhando isso aqui. Não, né? Alguém consegue, em plenitude, desenvolver algo bom estando em beta alto? Uh-uh. Por quê? Isso aqui vai produzir cortisol, adrenalina, vai se impregnar em todos os seus órgãos, são neuropeptídeos. O seu cérebro vai, nossa, tem bastante dessa substância, né? Tá, deixa então, já que isso é comum para o Ricardo, deixa eu produzir mais uns pensamentos que ativam mais essa substância, porque isso virou um hábito em mim. E ele, no automático, vai criar pensamentos que não são do canal, mas são do boleto que ele não pagou. São da menina que ele tomou um fora. Mentira, que ele tomou fora, não. Mas são da menina que ele tomou um fora lá. Entendeu? Ai, a ufa! Agora eu entendi. Mas, Betal, isso leva para sua vida. Ficou claro o que o tempo psicológico faz com vocês? Eu fiz essa revisão para a gente aprofundar. Não existe estado de presença no tempo.
O agora não é um tempo. Se conectar no agora é desligar o tempo. Se conectar no agora é se conectar com a vida. Aqui no início vem uma pergunta muito interessante no começo do livro. Eu faço questão de trazer para vocês. Esse livro é um bate-papo do autor com uma pessoa que é incrédula no que ele está falando, né? Vocês já perceberam isso, duvida de tudo que ele fala. Daí a pessoa que pergunta vira para ele e fala assim: você continua falando que o estado de presença é a chave. A chave de quê? Da vida, da plenitude, da sensação de júbilo e da inspiração. Acho que compreendo a ideia mentalmente, mas não sei se alguma vez vivenciei esse estado. Imagino que seja. É do jeito que eu penso ou é algo completamente diferente? Olha a resposta dele que a gente vai estudar agora. Não é o que você pensa que é. Não podemos pensar sobre a presença. Nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Faça uma experiência rápida e eu quero que vocês façam agora essa experiência, tá? Feche os olhos. Feche os olhos aí. Dá uma respirada. Pergunta para sua mente: qual será o meu próximo pensamento? Pergunte para sua mente qual será o seu próximo pensamento. Fique alerta e espere o pensamento vir. Pronto? A resposta dele, que eu acho que vai conectar com uma resposta de vocês. O Troll perguntou: e aí? Ele respondeu: tive que esperar bastante tempo até que surgisse o pensamento. Quem aqui teve uma experiência diferente nessa conexão? Ou fechou os olhos e já veio o pensamento logo depois da pergunta? Com alguém aconteceu diferente do que a pessoa aqui do livro? Não veio nada na mente. Por que que não veio nada na mente? Alguém veio alguma coisa na mente? Ou conseguiu ficar igual um gato observando o rato quando sai da toca, assim? Só, e aí? Cadê? Hein? Vai conversar comigo, não? Cadê você? Não é assim que vocês ficaram? Por que que vocês ficaram assim? Porque você não é seu pensamento. Você é quem observa seu pensamento. E o grande problema é que você acredita que é seu pensamento, vive dentro de um tempo psicológico e abre mão de ser quem observa. Entra na tagarelice da sua cabeça e vive dentro de um tempo psicológico que é passado, recriado num futuro. O passado não existe. Antes que alguém brigue comigo, eu já vou explicar de novo o que é isso. O futuro não existe. Se você abre mão de ser quem observa e vira a sua mente, trazendo isso para dentro da sua vida, você tem uma vida? Não. Isso não existe.
não existe. O último estudo de neurociência transformador que a gente tem em relação a isso, tem vários outros, mas eu gosto de citar um, que é fantástico. Ele aconteceu por volta de 2005. Eu vou pegar a data exata para vocês e vou trazer, tá? E o mais interessante desse estudo é que ele comprovou que todas as suas. Não vou entrar em física quântica aqui, porque a gente não tem espaço para isso, tá? Não tem espaço para isso. Mas quem está dentro do Clube Maestria vai mergulhar nisso de um jeito que, se não sair de cabelo em pé, não sei mais o que acontece. Mas vamos lá. Esse estudo comprovou que todas as suas memórias, memórias subconscientes, emergidas, pré-conscientes, todas as suas memórias, o que é uma memória? É algo que já aconteceu, beleza? Elas são reescritas a cada ativação do seu córtex cerebral. Como assim, Juliana? O que você está dizendo? Que o que você traz para sua cabeça de memória da sua infância ou de um trauma que aconteceu não foi como você está lembrando. Você modifica o evento a cada lembrança. Por quê? Porque esse é um dos maiores poderes da sua mente. Você recria, trazendo para sua consciência, projeta isso para um futuro com dor, sofrimento, angústia, ansiedade, porque a sua mente se alimenta do tempo psicológico. E com isso você perde o agora. Juliana, tá, entendi. Mas vamos lá. Eu entendi que eu não sou meus pensamentos. Eu entendi que eu sou quem observa meu pensamento. Porque se eu não consigo, se eu consigo pensar sobre o que eu penso, existem dois. Existe quem pensa e quem observa. É lógica, certo? Eu entendi que a minha mente é uma serpente tagarela que vai no meu passado, traz o meu passado para minha consciência. Vai no futuro que não existe, traz o futuro para minha consciência e me prende nessa tagarelice. Mas o que isso impacta na minha vida? Aí a gente vai avançar mais à frente ainda. A gente vai lá para a página 86, onde a gente tem uma citação do Eckhart Tolle que eu acho maravilhosa, que é: o sofrimento precisa do tempo. Ele não consegue sobreviver no agora. A angústia precisa do tempo. O seu ego precisa do tempo. Quando eu falo seu ego precisa do tempo, essa vai doer, tá, gente? Vou avisar para quem não tomou o anestésico antes da leitura, para já ficar esperto. Pode ser que você tenha, ainda na jornada do capítulo 5, dentro do entendimento dessas questões, mas provavelmente você ainda acredita ser o seu ego. E o seu ego governa a sua vida. Juliana, eu sou uma pessoa super humilde. Se eu tiver 5 balinhas no bolso, eu distribuo 3. Fico com 2. Juliana, chegar uma visita na minha casa, eu tenho 5 taças e um copo de vidro. Eu tomo num copinho de vidro. Não fala assim comigo, eu não sou ego. Pois é, é. Porque ego distorcido, que é o que a gente consome no feed do Instagram, lá, é a pessoa que se acha, né? Fulano se acha. O ego não é isso. O ego foi o que você construiu ser ao longo das suas experiências de vida. Ao longo das suas experiências de vida, você enxergou fora e trouxe para dentro o que formou a sua visão de quem é você. E o ego governa a sua vida com limitações, superego, alter ego, id, enfim, não vou entrar na psicanálise. Mas é ele que faz, por exemplo, antes de você. A gente estava numa mentoria agora, só para citar, um cara maravilhoso, que é o Afonso Molina.
E eu olhando algumas pessoas assim na grade, eu via muito uma questão muito clara que é necessidade de aprovação. E isso é uma das maiores dores humanas, né? O maior medo que a gente tem em diagnóstico das pessoas em estudos muito credibilizados não é o medo da morte, que é da morte, eu já falei sobre isso, vou reforçar, mas é o medo de falar em público, por exemplo, de se expor. Por quê? Porque o medo de ser julgado que o ego tem é o medo de morrer, é o medo de não se validar. Por quê? A partir do momento que eu preciso de ser bom, preciso da aprovação, preciso que a minha mãe fale que eu estou bem com ela, preciso que alguém valide o que eu estou colocando. Eu preciso que venha de fora a confirmação do que eu acredito ser. Porque se eu acredito ser uma pessoa que tem capacidades e vivo preso no meu ego, ele, para não morrer, precisa de mais coisas de fora que confirmem o que ele é. Quando eu faço isso, eu construo a minha casa na areia. Por quê? Tudo que é fora, vem de fora de você para construir o que está dentro de você, não é consolidado e a sua busca não termina. Por que que eu estou contando isso? Gente, para quem está vendo a gravação, está ouvindo umas gritarias lá de fora, é que eu tenho duas crianças de 11 anos, elas estão extremamente animadas porque alguém deu café para elas, certeza, tá? Volta, alguém deu café. Vou nem falar quem é, digníssimo. Mas vamos lá, voltando aqui para, tá? É, quando eu tenho esse ego e não percebi ainda que essa construção aqui tem medo de morrer, eu não percebi ainda que eu sou quem observa e não sou o meu ego, eu dependo do tempo. Porque eu dependo do que eu já vivi, do meu passado, e do que eu vou viver, para projetar a minha alegria. Só vou ser feliz quando eu tiver as 1.000 pessoas afetadas no YouTube. Poxa, vai ser tão bom, tá. O meu agora me frustra. E a vida só acontece no agora. Se você não se conecta com a sua vida agora. E só vai desfrutar lá no seu futuro. Ou os seus resultados do passado que não deram frutos ainda no futuro. Se você faz isso, você perde o único instante onde a vida se manifesta, no estado de presença. Juliana, e aí? Como é que esse cara, nesse capítulo 5 desenrolou esse novelo? Trazer para vocês agora. Nós temos, e esse conhecimento aqui que eu vou trazer, gente, não está no livro, tá? Isso aqui eu vou trazer de extra, que vai conectar com o que ele está trazendo aqui. Ele traz uma linguagem mais superficial, eu vou aprofundar um pouquinho com vocês, tá? No agora, eu tenho uma conexão com essa essência que observou os pensamentos e não entraram nele. Existe uma inteligência maior em você que flui através de você e em você, só emerge na presença que te dá conexão com a vida. E a vida só acontece no agora. Quando você morrer, tiver gagazinha lá, vozinha, certo? Você vai morrer no futuro? Não! Você vai morrer no agora da sua morte. Quando você tinha 5 anos e estava vivo, estava no agora daqueles 5 anos, agora não existe mais. Onde você está agora, neste momento, é onde a vida emerge, é onde a vida acontece.
Quando você tem momentos de conexão com agora, você se liga no I mais importante da sua vida. Nós temos o I da inspiração, nós temos o I da intuição, nós temos o I do intelecto e nós temos o I do instinto. Por que que eu coloquei todos da mesma cor e não escrevi nenhum? Foi para sacanear quem está copiando? Não, porque eu vou mandar material de apoio, tá? Mas foi de propósito, tá bom? Quando esses Is da intuição, do instinto, do intelecto, quando eles funcionam separadamente, eles não estão no agora. Porque eu estou usando a minha mente para domá-los. Eu vou contar um segredo para vocês. É quando você usa a mente para cuidar do como. Eu até falei sobre isso hoje numa live. O como não é da sua conta. O que é? Por que que o como não é da sua conta? Porque se você se preocupa com o como, você vai viver no tempo psicológico. Lembra? Como eu vou fazer tal. Mas eu não estou falando da sua agenda de recado nem da sua tarefa semanal. Eu estou falando de coisas muito maiores que isso. O como te rouba o agora. O como da sua vida te faz focar só no intelecto. Galerinha do canal que foca só em aprender porque tem que fazer como, porque como é que eu vou desenvolver tal coisa, que eu tenho que fazer tal coisa. Te rouba o agora. O como da intuição é pior ainda, porque você fica, meu Deus, o que que. Você tenta dominar o que não é sua responsabilidade. Ai, mas eu podia, mas será o que que eu tô sentindo para fazer tal coisa? Tá, 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 tá. Você tá dominando com a mente o que não é da mente. Você nunca vai ter uma intuição, você vai ter um domínio sobre um pensamento para direcionar, para criar novo pensamento, novo pensamento, novo pensamento e te jogar para o tempo psicológico. O como do instinto. Tenta segurar um instinto de medo. Boa sorte. Com a mente. Tenta segurar sem estar medicado, reguladamente medicado, sem tomar as gotinhas, comprimidinho. Tenta regular. Sem se conectar com agora. O que que acontece com você? Quando esses seus is estão conectados na presença, quando você não tenta dominar, você não tenta fazer isso, eles emergem através de você. Todos os momentos, e essa aposta eu faço valendo dinheiro. Todos os momentos de grande inspiração. Ó, o outro I aqui, ó. Você domina a inspiração com a mente. Aí eu vou sentar, preciso de uma ideia, gente, preciso de uma ideia. Chat GPT, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tô sem criatividade. Não tá vindo, não tá fluindo. Você tá dominando com como uma coisa que não é sua. O que que acontece aqui? Quando eu digo para vocês que eu vou apostar valendo dinheiro agora, valendo grana, todos os momentos das suas melhores ideias, das suas maiores inspirações, da sensação de alegria mais profunda que você já sentiu na sua vida, da coisa mais louca, você fala, nossa! Veio um negócio, agora o negócio chega, mexe aqui, ó. Chakra cardíaco faz assim, ó, puf, puf, na hora, né? Meu Deus! Todos esses momentos, você perdeu a noção. Agora valendo dinheiro, me interrompa se eu estiver errado. Você perdeu completamente a noção do tempo, do espaço e do corpo naquele momento. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Tempo, espaço e corpo.
Os três grandes. Você venceu os três grandes nesse momento. Foi um pequeno momento, uma amostra que a inteligência infinita te deu do que é o agora. Bruna, você quer compartilhar alguma coisa? Quero, eu ia até botar a mãozinha aqui para levantar, porque hoje tá muito engraçado. Porque eu tô fazendo as atividades essas semanas, aí você tá falando e eu tô linkando com o que eu fiz. E aí eu fico pensando, caraca, realmente, e eu fico rindo internamente, porque tá me descrevendo. Aí agora você falou dessa parte que a gente juntou os três tempos. E aí essa semana passada, eu tava fazendo uma atividade. E aí, num desses momentos, eu falei, caraca, é agora. Sentei no meu computador e foi, assim, realmente o único momento desse ano que eu sentei e eu consegui ficar de um certo horário até um outro certo horário, sem pensar em nada, só pensando naquilo e realmente desenvolvendo o que eu queria. E foi engraçado, porque, tipo assim, foi realmente do nada e não é algo que eu estava planejando. Não era algo que eu queria ali no momento. Só que, tipo assim, foi muito, muito doido, muito engraçado a sensação. E a situação que eu falei assim, vou levantar e é agora. Sentei e eu fiz tudo tão rápido, tão prático, que eu fiquei, é isso, tipo, é só fazer isso, é só pensar isso. Foi muito engraçado. Engraçado demais. E eu pedi para a Bruna compartilhar, porque ela compartilhou no particular comigo isso. E eu achei muito curioso, eu quero trazer essa experiência dela, porque ela virou e falou assim: Eu tive um surto de madrugada. Aí eu mexi com ela com uma coisa que eu vou explicar para vocês. Primeiro ponto, eu avisei nas aulas anteriores, tá gravado, tá registrado, que coisas estranhas iriam acontecer. Avisei ou não avisei? Eu avisei. Eu avisei. Foi ou não foi? Eu tenho certeza que tem gente. Se fez a atividade que eu falei para fazer, do jeito que eu falei para fazer, coisas aconteceram. Certeza. Entendeu? O que eu expliquei para a Bruna? A conexão com agora, isso aqui, não é surto, Bruna. Foi ou não foi, Bruna? Eu falei, é entusiasmo. E entusiasmo vem do latim e do grego, que significa Deus dentro, literalmente. Só existe um momento onde a centelha divina que existe em você, e eu não estou colocando espiritualidade, eu não estou colocando ciência, eu não estou colocando psicanálise no que eu falo, eu só não tiro. É muito diferente, tá? A sua conexão com a centelha divina que você ainda duvida que existe em você, porque se não duvidasse já estava conectado com agora, ela só emerge agora. Vamos trazer alguns exemplos sobre isso? Vamos lá. Vigiar, gente, é estar presente, tá? Quando a gente ouve nas passagens do livro bíblico oficial, desses quatro evangelhos aí que a gente vou citar, tá? No Clube Maestria a gente vai entrar a fundo nisso, vocês vão ter várias revelações sobre essas questões dos quatro evangelhos que foram instituídos de 350 depois de Cristo. Mas vamos lá. Todas as passagens que falam da conexão e quando Deus fala, ele só fala no presente. Ele só se conecta no presente. E ele só se autodefine como eu sou o que sou. Não existe. Quando eu estive lá, não sei aonde. Ah, não, não, não. Não, é agora. Vou trazer algumas para vocês que estão aqui no. Esse capítulo, por favor, gente, leiam. Vai valer a pena, tá? Vai valer a pena. Vamos lá, na página 92 ou 93, vocês vão encontrar o seguinte: eu vou falar sobre algumas dessas citações, tá?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai, Mateus 26:41, para quem quiser anotar. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai é estar atento. Vem de vigile, vem do latim. E orai. O que que é orar? É conectar. Se conecta com agora. Primeira bronca, tá? Vamos para a segunda. Ficai, pois, atentos todo o tempo. Lucas 21:36. Atentos todo o tempo. Se conecta no agora. Antes que Abraão existisse, nossa, essa precisava de uma aula só para ela. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não fui, eu não vou, eu sou. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não estava, não estará, né? Não vai ser quando você morrer que você vai para o descanso eterno. Gente, que coisa chata isso, né? Até parece que o eterno, a centelha de. Ah, eu vou. Imagina o cara, eu vou fazer uma pausa aqui para vocês. Vocês nunca mais vão esquecer, porque eu vou criar uma nova conexão neurológica com vocês agora, tá? Imagina o cara que morreu, tu tá lá no velório dele. Ai, fulano vai pro descanso eterno. Descanso eterno. Vai sentar numa cadeira, vai ficar lá descansando eternamente. Não, gente, não é o paraíso. É o reino dos céus. Então tá bom, é o reino dos céus? Então tá bom, vamos lá. O reino de Deus está dentro de vós. Hum. Será, Juliana, que tem a ver com esses is todos aqui que você está falando? Será que isso são os talentos? Será que se eu me conectar no agora? Será que é por isso então que aqueles momentos pequenininhos de alguns segundos, alguns minutos, quando eu abri a minha janela e vi um pôr de sol e fiquei sem ar, eu falei, eu senti um negócio maravilhoso. Será que era conexão com agora? Era. Você estava pensando? Bruna, você estava pensando se, quando aconteceu com você? Não, não foi do nada, mas foi. Mas eu não estava pensando. Você não estava pensando por quê? Porque a mente não funciona no agora. No agora, o tempo morre. No agora só existe a vida. E você está perdendo vida. Para você ter chegado em junho e falado, caramba, não sei como é que esse ano chegou agora em junho. Você não está vivendo. Você não está vivendo. Você está deixando a sua mente dominar a sua vida. Porque você não descobriu ainda que você não é a mente. Você é quem observa. Certo? Exercício da semana passada, eu ensinei uma meditação de pensar sobre o espaço. Espaço entre os vácuos do seu corpo, principalmente da sua mente. Por que que eu ensinei isso? Vou recapitular para quem não fez o exercício, está vendo no gravado. Todas as vezes que você se conecta com o espaço, quando você tenta silenciar a sua mente, Juliana, aí vem uma dúvida. Essa semana, de novo, gente, eu tenho uma analisando que é muito, muito engraçada. Ela me faz a mesma pergunta sempre. Ela fez a mesma pergunta. Juliana, mas eu tenho medo de parar de pensar se eu me conectar no agora. Eu acho fantástico isso, porque é uma dúvida que muita gente tem e não quer falar, né? E ela fala. Eu acho muito bom. E aí, o que que eu disse para ela? Eu falei, um exemplo é o teste que, inclusive está descrito aqui no livro, o teste que um samurai faz para um discípulo para entender se ele está em conexão com agora, com a vida, com a intuição, com o intelecto e com tudo isso, é dar uma ripada nas costas dele. Se ele não se defender imediatamente, em reflexo, ele não estava conectado com agora. Eu falei, não, mas não é calar a mente, é calar a mente. Só que quando você faz isso, isso aqui funciona através de você. Você não abre mão de você, você suporta algo muito maior em você. Então, ao contrário do que muita gente pensa, você se torna além dos seus pensamentos. Você se une com o uno. Essa conexão de trazer a mente, silenciar a mente, vocês vão conseguiram por alguns segundos.
É muito difícil. No começo a gente vai para uma janelinha de 30 segundos, observar se vem um pensamento, deixa vir. Mas quando eu tenho uma ferramenta como essa, que é me conectar com o meu corpo, com os espaços, prestar atenção em que espaço que a minha orelha ocupa, que espaço. Eu calo a voz da minha mente. Sabe essa pergunta que eu fiz? O que que você vai pensar da próxima vez? Ela funciona dessa forma. E aí você começa a alargar esses espaços. Quando você alarga os espaços, o que que emerge? Acreditem em mim, se vocês fizerem a atividade dessa semana, Bruna vai acordar mais vezes de madrugada. Ó, quando você faz isso, isso aqui, ó, vira o eu sou. E não se explica isso. Você muda seu estado de ser, tá? Esta semana, vocês vão fazer pelo menos uma vez no dia. Porque todos os dias que você passa, em algum momento você está esperando uma chamada, em algum momento você está esperando alguém para acabar de tomar café para você sair, em algum momento, não me interessa. Nas oportunidades que você tiver, você vai prestar atenção no que está acontecendo dentro do seu corpo. Juliana, tá louca? Eu vou ficar prestando atenção no meu batimento? Sério? É, na inteligência maior que te governa. Só faça. Pode durar 30 segundos, porque a pessoa foi rápida, tomou café rapidinho, então não tem problema. Só faça. É um exercício que vai alargar os estados de presença em vocês e vai mudar completamente a vida. Capítulo 6 vem aí, pancada, tá? Muito mais profundo. E se isso fez sentido para você, já deixa aqui um comentário nessa aula, porque eu vou ficar na plataforma, mas enfim, às vezes ficou dúvida, às vezes ficou questão, às vezes ficou coisa que quer saber, não tem problema. Eu vou encerrar. Vou abrir a oportunidade para perguntas aqui e a gente vai conversando. Alguém quer colocar alguma coisa? Ficou dúvida, ficou questão? Quer trazer alguma experiência da semana passada? Alguém quer falar? Não? Então tá bom. Gê, pode encerrar a gravação. Ah, Josi, quer falar? Pode falar, Josi. Ô, Ju, a minha intuição tá bem mais forte essa semana. E a minha percepção também, porque eu tô agindo de acordo com a minha intuição. E eu me sinto assim depois muito feliz, né? Porque eu percebo, né, que eu tô agindo de acordo com o que eu tô sentindo, né? Com a voz que tá falando comigo. E nossa, eu me sinto muito feliz depois. Fico assim radiante. Maravilhoso, Josi. Fico muito feliz de ouvir isso. Tá, e tá bem forte, sabe? Assim, nossa, e assim, eu faço o que tá falando, sabe? Assim, eu vou e depois eu falo, nossa, eu tô seguindo o que o, né, o que tá me direcionando, né? O que que é para eu fazer, o que que é para eu ir, onde eu ir. E então assim, nossa, eu fico muito feliz. Você não está feliz, você sente o júbilo da conexão. Eu vou trazer uma explicação Uhum. muito breve aqui a respeito disso, tá? Isso demanda um estudo muito mais profundo, como eu falei, isso a gente vai ver mais dentro da mentoria. Vamos estudar o campo, nós vamos entender a nível espiritual, a nível químico, a nível psíquico, o que que acontece, tá bom? Mas eu vou trazer uma explicação muito breve aqui, tá? A gente teve uma aula onde eu expliquei que emoções são emovere, né? Vem do latim de movimento, vem de caos, tá? A felicidade tá nisso, Juliana? Não? Voltou? Deixa eu ver. Me avisa aí alguém se voltou, gente. Opa, voltou? Estão me ouvindo?
Ai, voltou, né? Ah, falha nossa. Isso, isso, isso aí o canal não mostra. Vamos lá. Voltando. Essa conexão, tá? Quando você vai praticando, você vai alargando os espaços e o tempo, tá? E isso vai emergindo com mais força. Você deixa de ter emoções neste momento para ter algo muito além, que é o que você busca humanamente por instinto, júbilo, conexão e pertencimento. São as buscas humanas. Júbilo, conexão, pertencimento. Quando você não se sente pertencer, sendo o ramo cortado da videira, preso nos seus pensamentos, precisando de algo de fora para jogar para dentro, você entra em medo, beta alto, lembra que eu citei? Quando você se fecha para isso e se abre para o agora, o júbilo vem. Alegria sem sentido, que algumas pessoas chamam, é o sentido de ser. Entendeu, Josi? Então, essa sensação não é uma felicidade, é conexão. Entendeu? E vai aumentar, porque você está praticando. Entendeu? A ansiedade, medo, a gente tapa sintomas com medicação, com coisas, com fora, jogando para dentro. E isso tudo é válido, mas quando você. A única saída de conexão para uma vida em plenitude é essa. E vai aumentar, Josi. E você vai perceber, né? Então. Essa aula de hoje foi valiosa. Eu vou pedir para encerrar a gravação. Ainda vou ficar mais alguns minutinhos com quem está no ao vivo. Então, da próxima vez, fique no ao vivo você também, certo? Para a gente continuar. Ai, Ângela, tem que vir igual a câmera, não ligou a câmera no finalzinho. Gente, desliga.